Uma vez que nós já temos o desenho pronto e já validado, tanto no 2D quanto no 3D, junto ao laboratório, junto ao paciente, nós podemos então fazer a impressão do modelo ou a impressão do projeto para validar em vivo na boca do paciente. E aí sim, ter a aprovação dele ou não, ele pode sugerir alguns pequenos ajustes, né, mas principalmente para calibrar as expectativas do tratamento, não só por parte do profissional, mas também por parte do paciente. Nós temos aqui o modelo impresso, já após a aprovação do desenho 2D e também do desenho 3D por parte do paciente, também por parte do profissional. A partir daí é feita uma duplicação desse modelo e com resina bisacrílica nós conseguimos levar diretamente à boca do paciente esse projeto que só estava na tela do computador, para que ele possa enxergar, para que ele possa validar esse desenho. Eu gosto muito de fazer filmes e fotos antes de deixar o paciente olhar no espelho. Tem muitos profissionais que nem gostam de deixar o paciente olhar no espelho. Eu prefiro primeiro fazer vídeos e fotos, mostrar para ele, até depois a gente pode mandar esses vídeos e essas fotos para o paciente por WhatsApp, por exemplo, por e-mail, para que ele mostre também para outras pessoas que são importantes no dia a dia dele, na vida dele, e também funciona como uma boa ferramenta de marketing. Então, uma vez que essa validação é feita e não há necessidade de fazer mais ajustes nesse protótipo, nós partimos então para o preparo. Eu gosto muito de fazer esses preparos diretamente sobre o mockup, tá? Porque eu já tenho o projeto e agora eu faço a redução da quantidade de tecido que eu quero, seja a resina bisacrílica, ou eu acho que muitas vezes eu preciso reduzir um pouco de dente também, mas de acordo com o meu projeto final. Então eu já sei qual é a espessura de material que eu vou usar, porque isso já foi definido antes no meu projeto, de acordo com a cor do substrato principalmente, com a forma do dente, também com a posição do dente. Então eu já sei a espessura de lâmina que eu vou precisar para reabilitar. Então tendo o final, agora eu só faço a subtração para o inicial. Então nós podemos usar aquelas brocas em roda com 0,3, 0,5, 0,7 milímetros de profundidade para fazer a marcação sobre a superfície dos dentes e depois dessa marcação nós fazemos a remoção ou o nivelamento com essas marcações iniciais, com essas primeiras marcações. Depois disso, nós costumamos fazer um primeiro escaneamento, tá? Sem afastamento gengival? Por enquanto, sim. O primeiro escaneamento sem afastamento gengival e já vai dar para entender o porquê, tá? Essa imagem aqui embaixo mostra esse primeiro escaneamento. O escaneamento já dos preparos. Bom, como é que funciona então essa checagem dos preparos? Tradicionalmente, nós usamos guias de silicone, que são feitos, como aqui na imagem, são feitos sobre o modelo encerado. Então eu faço o modelo inicial do paciente, né? Eu posso fazer, envio para o laboratório, ele faz o enceramento diagnóstico, tá? Devolve o modelo, e sobre esse modelo nós fazemos um guia de silicone para encaixar na boca do paciente e esse guia nos orientar então na espessura de desgaste que eu tenho que fazer. Se eu fiz todo o projeto de uma maneira digital, eu posso fazer esse guia de silicone sobre o modelo impresso do projeto. Então o modelo impresso do projeto vale como se fosse o enceramento que chega do laboratório, tá? Então eu faço esse guia, faço essa cópia do projeto final, recorto de uma maneira axial e paraxial e levo ao dente, então aqui como está na imagem, para fazer a checagem dos preparos. Uma outra forma de se fazer isso é utilizar guias de preparo também impressos. Esses guias são desenhados no software para desenho 3D e são materializados através de impressão 3D. No entanto, esses guias acabam sendo caros e funcionam da mesma forma que o guia de silicone. Então talvez não haja muita vantagem se usar guias dessa forma. O que eu mais gosto e tenho feito mais é a checagem dos preparos usando o scanner, tendo o projeto inicial dentro do software, comparando com aquele primeiro escaneamento que foi feito sem o afastamento gengival. Então dá uma olhada aqui na imagem. Nesse vídeo nós estamos vendo inicialmente aqui o projeto do caso, tá?
esse foi um enceramento digital que foi validado. Por trás e por transparência eu consigo ver os preparos que foram feitos. Esse software é da Trishape, é um software gratuito, só para visualização de imagens em STL. Né? Não é para visualizar antes e depois, mas para visualizar essas imagens obtidas através de escaneamento de modelo ou de escaneamento intraoral. Tá? Então nós conseguimos alinhar o projeto com os preparos realizados no momento do escaneamento do preparo, e aí, como nós vamos ver aqui na imagem, é possível fazer uma secção sagital, qualquer tipo de secção na verdade, mas nós usamos mais a secção sagital, e medir de uma maneira paramétrica a espessura do preparo. Então, aqui do lado direito, a gente consegue ver o projeto e por dentro do projeto o dente. E eu consigo caminhar com essa janela de corte para mesial, para distal, eu consigo inclinar a angulação e também consigo fazer as medidas. Então, por isso que a gente fala que é paramétrico, eu consigo medir com uma precisão enorme as espessuras em cada ponto do preparo. Por exemplo, no terço médio do preparo do dente 11, eu tenho 1,111 mm de espessura. Na incisal, eu tenho mais do que 3 mm de espessura do meu preparo para o projeto. Né? Esse preparo, na verdade, ele foi bem pouco reduzido, porque o paciente já tinha um desgaste natural dos dentes por erosão. Então, aqui no terço médio, vamos ver lá no terço cervical, 0,54 mm, 0,522 mm de espessura, para uma lâmina que eu calculei que usaria com meio milímetro. Então, se eu faço essa medição e vejo que está faltando espessura, na mesma hora o scanner está lá, o paciente está lá, eu já sei qual é o ponto que eu estou medindo, qual é a região que estou medindo, na mesma hora eu já faço a redução, recorto essa área e reescaneio só esse pedaço. Eu não preciso escanear a boca inteira novamente. Aqui um outro exemplo, agora o dente 21, tá? Terço cervical, 0,475, quase 0,5, eu posso até desgastar um pouquinho mais. Tem que tomar um pouco de cuidado para ver se a inclinação do ângulo de corte está adequada. Na incisal, por exemplo, tenho 2,547 milímetros, mais do que suficiente. Aqui eu projetei e trabalhei com lâminas em cerâmica feldspática. Por isso que é importante se fazer aquele primeiro escaneamento dos preparos sem o afastamento gengival, porque eu evito deixar um tempo demasiado o fio de retração gengival embebido com a solução hemostática dentro do sulco. Eu não preciso disso nesse momento. Então eu posso checar todos os dentes que eu vou trabalhar, seja com faceta, seja com coroa. Eu posso ajustar os preparos de acordo com essas medidas que eu estou fazendo aqui de cada dente. Depois eu vou reescanear somente essas partes que eu trabalhei e mais para frente, como eu vou mostrar, aí sim eu removo a parte do término do preparo, faço o afastamento gengival e escaneio só aquela região. Com uma outra vantagem, em um caso como esse, que são 10 ou 11 dentes, eu não preciso fazer o afastamento dos 11 dentes ao mesmo tempo, porque eu preciso fazer uma cópia com moldagem dos 11 dentes também ao mesmo tempo. Né? Eu posso afastar 2 ou 3 dentes, escaneio aqueles 2 ou 3, tiro o fio, coloco o fio em mais 2 ou 3 dentes, escaneio de novo. Então eu consigo segmentar o afastamento gengival e dessa forma eu consigo manipular menos um tecido que é tão nobre e é tão difícil a gente conseguir manter a saúde. Outra vantagem, quando eu termino o escaneamento, eu já sei se ficou bom ou não. Quando a gente molda, a gente só consegue descobrir depois que remove o molde da boca. E muitas vezes, se a gente perde 1 ou 2 dentes, perde a cópia de 1 ou 2 dentes no molde, eu preciso refazer todos eles. E no escaneamento não, eu consigo ajustar pontos específicos sem precisar escanear a boca inteira. Então eu consigo, em pontos específicos, fazer essa checagem, como a gente está vendo aqui na imagem, 0,522, eu tinha projetado meio milímetro, fiquei em cima ali. Isso é bom porque eu não tirei nem de mais e nem de menos. A lâmina de meio milímetro que eu desejo, ela vai ficar no mesmo contorno do dente. Ela não vai precisar nem ser mais grossa, nem ser mais espessa e nem ficar com sobrecontorno porque eu desgastei de menos. A gente consegue ver aqui do lado direito uma outra checagem de preparo, aqui no caso para coroa total,
a gente vê que na vestibular tem 2,49, no entanto já dá para perceber que falta espaço aqui por palatal, tá? Essa imagem é para mostrar que tanto o software da Trishape quanto o software da Carestream fazem esse tipo de medição, que é muito importante para quem trabalha com reabilitação oral. Outra vantagem sensacional, o software normalmente já nos mostra se há áreas de retenção, levando em consideração o eixo de inserção da coroa que ele pré-determina. Mas a gente pode mudar esse eixo de inserção também se quiser. Então, se tiver algum ponto retentivo, o software já nos mostra e nós temos a oportunidade de ajustar o preparo e reescanear só aquele pedaço. E nós podemos também trabalhar com mapas de cores, que é sensacional, porque facilita muito a visualização. Como a gente está vendo aqui nessa imagem, eu nem preciso fazer os cortes para medir o meu projeto em relação ao meu preparo. Eu posso calibrar através de mapas de cores. Aqui a gente está vendo uma checagem de contatos oclusais, mas essa mesma filosofia pode ser levada para os preparos. Como, por exemplo, aqui vocês estão vendo um mapa de cores que dá a distância do preparo até o dente antagonista. Então a régua está calibrada aqui para tudo que for verde ser maior do que 0,88, 0,9. E em relação ao dente antagonista, não é em relação ao preparo. Então eu sei que aqui onde eu tenho as áreas vermelhas, eu não tenho espessura suficiente, nem na laranja também, talvez nem na amarela, vou ter aqui 0,6, 0,7 milímetros de espessura, daria até para trabalhar com zircônio, mas fica muito no limite. Então quando eu faço o escaneamento, eu já observo através desse mapa de cores qual a distância que eu tenho para o antagonista, ou eu também posso ver a distância em relação ao meu projeto, para poder fazer os ajustes e reescanear se for necessário. E essa régua, ela pode ser calibrada com a espessura que eu quiser. Eu posso aumentar ou diminuir essa espessura e através desse mapa de cores eu consigo ter então a ideia exata dos pontos onde eu preciso ou não de refinamento. Transportando isso para os preparos de coroas e facetas, a medida do preparo em relação ao projeto, eu consigo também através de um mapa de cores fazer a mesma coisa. Então eu tenho aqui o projeto alinhado com o escaneamento dos preparos. Então eu calibrei para tudo que for menor do que 1 milímetro ficar verde. Então o modelo do projeto com o modelo dos preparos se equivalem nessa região, porque eles são iguais. Então ficam todos verdes. Onde eu vou ter diferença? Onde existem preparos. Então eu tenho preparo aqui no pré-molar, que eu não vou considerar porque nessa janela de visão não dá para ver muito bem. E eu tenho preparo também nos 4 incisivos. Tá? Então tudo que for maior do que 1,5 milímetro, que me dá bastante segurança, se eu quiser trabalhar com zircônia, por exemplo, ou mesmo com IMEX, ou até com cerâmica feldispática, dependendo do substrato que eu tenho, tudo que eu tiver com mais de 1,5 milímetro vai ficar nessa cor um pouco mais próxima do vinho. Tá? Tudo que eu tenho entre 1,5 milímetro e 1 milímetro vai ficar fora desse tom de vinho e fora do verde. Então é uma nuance de amarelo até vermelho, sendo que o amarelo é onde eu tenho menor espessura e o vermelho é onde eu tenho maior. Se eu quiser trabalhar com 1,5 milímetro de segurança, toda essa região que está amarela, vermelha ou laranja precisa ser repreparada, preciso ajustar esse preparo, preciso reduzir mais, porque a diferença que eu tenho do preparo agora para o meu projeto não permite que eu use uma lâmina de 1,5 milímetro nessa condição. Se eu tiver que fazer uma lâmina com essa espessura, eu vou ter que aumentar o volume. Uma lâmina, uma faceta ou uma coroa, não importa. A espessura do material que eu estou trabalhando, ela não vai ser suficiente com esse preparo em relação a esse projeto. Então o mapa de cores facilita demais essa visualização dos preparos. Claro que eu conseguiria fazer isso com guias de silicone. Claro que eu conseguiria fazer isso também fazendo os cortes nos preparos, como mostrei anteriormente. Mas usando o mapa de cores fica muito mais fácil e intuitivo. Então eu faço o ajuste dessas regiões e reescaneio somente elas. Isso faz com que o processo todo fique muito mais rápido e mais seguro também. Além disso, eu também posso usar as janelas de corte. Tá?
no mesmo software. Esse aqui que eu estou usando é o Trios da Trishape, que é o software que eu tenho mais intimidade, que eu uso mais. No entanto, o CS 3600 da Carestream também faz esse mesmo trabalho e outros softwares também. Então aqui na janela de corte eu estou medindo a face vestibular, agora incisal com 3,40 de espessura do preparo em relação ao projeto, é mais do que suficiente. Posso trabalhar com zircônia, posso trabalhar com metalocerâmica, porque sim, dá para fazer também metalocerâmica. É possível se fresar o coping, tá? A gente materializa o coping metálico através de fresagem. E aí, depois de checado, ajustado os preparos, todas as espessuras adequadas dentro do projeto que eu tinha feito inicialmente, já tinha validado, isso é muito importante, o projeto ele já foi validado, as expectativas já foram calibradas, o paciente já sabe como é que vai ficar, ou muito próximo do que vai ficar, a gente já sabe também como vai ficar, ou muito próximo de como vai ficar, já escaneei os preparos, passo então para o afastamento gengival e o escaneamento da região de término. Essa imagem mostra a diferença do escaneamento inicial do lado esquerdo e do lado direito antes do afastamento gengival. Então eu já fiz a checagem dos preparos, já sei que há espessura suficiente em todas as partes, em todas as faces do preparo, e aí sim eu parto para o afastamento. Então vejam a diferença que há entre, por exemplo, aqui o dente 23 depois do afastamento e antes do afastamento, tá? O 24 depois do afastamento e antes do afastamento. Lado direito, dente 14, olha a diferença que tem. Olha o 13 como está diferente. Vejam o 13 como também está diferente. Então, agora vem os preparos finalizados, né? Com a checagem de espessura já realizada e com o projeto já validado, eu posso enviar esse escaneamento para o laboratório, ele vai sobrepor com o projeto, fazendo a redução, ele vai materializar as peças da mesma forma que ele projetou no desenho 3D. Então, essa é uma maneira rápida, simples e segura, além de muito eficaz, para se fazer checagem de espessuras de preparos para coroas e para próteses fixas. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo, espero muito que ele tenha sido útil para você. Já vou pedir para compartilhar com os colegas que possam se utilizar desse conteúdo também. E na terça-feira, dia 19 de janeiro, às 7h30, eu vou estar ao vivo de novo para falar um pouquinho mais sobre recursos digitais e odontologia. Então, eu te espero lá.